Gravando, agora começou, pessoal, gravação. Vamos falar hoje sobre o movimento circular uniforme. Essa é uma aula de DP do primeiro ano de Física. E hoje nós vamos falar sobre o MCU. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó, quando um planeta gira em torno do Sol, ele descreve uma órbita que, na verdade, é uma órbita elíptica. Mas muitas vezes, para os exercícios, para facilitar, a gente considera esse movimento orbital do planeta em torno do Sol como um movimento circular com velocidade constante. Portanto, é um movimento circular e uniforme. O movimento circular e uniforme, ele tem dois conceitos que são muito importantes, que é o conceito de período e frequência. O que é período no movimento circular? O período é o tempo para uma volta completa. Então, vamos voltar aqui no caso da Terra, ó. Vocês sabem que a Terra, ela demora 1 ano para fazer isso aqui, ó, para dar uma volta completa em torno do Sol. Portanto, o período da Terra é igual a 1 ano. Período nós representamos pela letra T. Então, eu escreveria T igual 1 ano, ou T igual 365 dias. É o tempo para uma volta completa, ok? Outro conceito muito importante no movimento circular e uniforme é o conceito de frequência. Frequência é o número de voltas realizadas na unidade de tempo. Ou seja, você vai lá na educação física na quadra e você vai fazer aquele círculo na quadra, você vai ficar dando voltas lá e o professor vai cronometrar quantas voltas você dá, por exemplo, em 1 minuto. Então, vai lá, 1 volta, 2, 3, 4. Você deu, por exemplo, 20 voltas em 1 minuto. Isto é a sua frequência. O número de voltas, 20 voltas, dividido pelo tempo, 1 minuto, tá? Então, frequência, número de voltas, dividido pelo tempo. Esse N aqui, gente, pode ser muita coisa. Pode ser o número de voltas, número de ciclos, número de rotações, no caso da bicicleta, número de pedaladas e assim por diante, tá? Então, frequência N sobre ΔT. Se você dá uma volta na quadra, o N vale 1, ó, então troquei o N por 1. O tempo para uma volta completa é o período. Então, eu troquei o ΔT por T de período. Então, aqui nós temos uma relação muito importante, que é a relação entre período e frequência. Sempre a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais. Sempre que você tem a frequência, você acha o período. Sempre que você tem o período, você acha a frequência. Uma coisa importante, T, período, é uma unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, o tempo é dado em segundos. Então, a frequência seria 1 dividido por segundo. Só que 1 dividido por segundo é uma unidade chamada hertz. Portanto, para nós, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade da frequência é o hertz, ok? E aqui, ó, antes de passar para o próximo conceito, vamos ver um exemplo. Ó. Faz de conta que aqui tem uma trajetória circular, um objeto sai aqui deste ponto, e ele vai fazer isso aqui, ó, e vai dar 40 voltas e vai gastar um tempo de 20 minutos. Então, ele faz isso, ó, 1 volta, 2, 3 e assim vai. Ele vai dar 40 voltas e o tempo 20 minutos. O que é frequência? O número de voltas dividido pelo tempo. N, 40 voltas, tempo 20 minutos. 40 dividido por 20, 2 voltas por minuto. Ó,
Voltas por minuto, você pode escrever barra minuto. Voltas barra minuto. Se lê voltas por minuto. O que significa isso para nós, gente, na vida real? O que são 2 voltas por minuto? A cada 1 minuto, ele faz isso aqui, ó. Uma volta, mais uma volta. Demora 1 minuto para dar 2 voltas. Você pode escrever 2 voltas por minuto, ou 2 ciclos por minuto é a mesma coisa, ou 2 rotações por minuto é a mesma coisa. Rotações por minuto pode se escrever assim também, ó, RPM, rotação ou rotações por minuto. Tá? Então, essa é a frequência. Então, às vezes vocês ouvem, determinada coisa, determinado motor, tem uma frequência de tanto RPM. E o aluno não sabe o que é RPM, rotações por minuto. É o número de voltas que ele dá a cada 1 minuto. Isso é RPM, tá? Agora aqui, ó, tem um outro sistema de unidades. Exemplo 2, eu vou dar 10 voltas e vou gastar 5 segundos. Então, eu faço isso, ó. 1 volta, 2, 3, 9, 10. Eu gastei 5 segundos. Qual é a minha frequência? Frequência é o número de voltas, 10 dividido pelo tempo, 5 segundos. 10 dividido por 5, 2 voltas por segundo. De novo, ó, você pode escrever voltas por segundo, ciclos por segundo, rotações por segundo. Aqui poderia escrever RPS. Como aqui, ó, rotações por minuto é RPM, aqui rotações por segundo, pode escrever RPS. Só que quando o tempo aqui embaixo for em segundos, a unidade da frequência sai no sistema internacional, que é o Hertz, isto é SI, Sistema Internacional. Então, o que significa eu dizer que um determinado objeto tem frequência 2 Hz? 2 Hz é a mesma coisa que 2 rotações por segundo, ou 2 voltas por segundo. Quer dizer que em 1 segundo, ó, ele faz isso aqui na circunferência, 1, 2, ele dá 2 voltas completas. 2 voltas por segundo é a mesma coisa que dizer 2 Hz, beleza? Então, isso é o conceito de período e frequência. Repetindo, o que é período? Período é o tempo para uma volta completa. E frequência é o número de voltas que você dá em 1 segundo, em 1 minuto, em 1 hora e assim por diante, tá? A unidade de frequência pode ser qualquer uma dessas, RPM ou RPS, ciclo por segundo, mas no sistema internacional a gente usa o Hertz, ok? Agora vamos ver o que é ângulo horário ou fase. Então veja bem, pessoal, olha só. Se está lá na quadra, você sai do ponto O e você caminha ou corre até o ponto P. Você andou daqui até aqui, ó, você andou uma variação de espaços S ou ΔS. Você fez isso com uma determinada velocidade, que é ΔS sobre ΔT, como vocês já aprenderam, tá? Só que quando você vai do ponto O até o ponto P, você também executou aqui um ângulo no ar. Esse ângulo aqui é uma letra grega, essa letra grega aqui, ó, se desenha assim, essa letra grega se chama Φ, F-I, tá? Isso aqui se chama ângulo horário ou fase. Então, quando você anda daqui até aqui, você também descreveu um ângulo na quadra, 30 graus, 20 graus, 50 graus, sei lá. Então, além de você ter uma velocidade para ir do ponto O até o ponto P, que é chamada de velocidade escalar,
que é o ΔS sobre ΔT que vocês já conhecem, esse ângulo que você descreveu também terá uma velocidade. A velocidade do ângulo é chamada de velocidade angular, certo? Então, ó, a velocidade do ângulo está aqui embaixo, ó, vai ser representada pela letra grega ômega, que para nós parece um W, tá? Essa letra grega ômega é a velocidade angular, ok? Gente, se a velocidade linear normal vocês calculam como ΔS sobre ΔT, a velocidade angular do ângulo é o ângulo φ dividido pelo tempo. Então, se você saiu daqui e veio até aqui, você descreveu um ângulo de 30 graus. Então, aqui você faria 30 graus dividido pelo tempo. Acontece que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade angular não é em graus, é dada numa outra unidade chamada radianos, tá? Na matemática, não sei se vocês lembram, mas uma volta completa na circunferência são 360 graus. 360 graus corresponde a 2π radianos. Então, este ângulo aqui, ele vai ser dado em radianos e não em graus. Se ele te der em graus, a gente vai passar para radianos, tá bom? Fazer uma regrinha de 3, beleza? Aqui nós temos as relações fundamentais do movimento circular e uniforme. Então, vamos começar, ó. Velocidade escalar. Tem muito vestibular que só fala velocidade escalar. Tem alguns que falam simplesmente velocidade linear, que é o V que vocês já conhecem, que é ΔS sobre ΔT. Distância percorrida dividido pelo tempo gasto, tá? Só que no movimento circular, quando você dá uma volta completa na circunferência, da matemática, gente, uma volta completa é o comprimento da circunferência, que é calculado como 2πr. Então, nós vamos trocar esse ΔS por 2πr. O tempo para uma volta completa é o que nós chamamos de período, tá? Então, aqui no movimento circular, em vez de você calcular a velocidade ΔS sobre ΔT, você também pode fazer a velocidade como sendo 2πr sobre o período. O que é R? O raio da circunferência que vai ser dado para vocês. O que é T? Período, o tempo que você demorou para dar uma volta completa nesta circunferência, tá? Como nós vimos lá atrás que o inverso do período, 1 sobre T, é a frequência, então eu troquei 1 sobre T por F. Então, o V também pode ser calculado como 2πfr. 2π é uma constante, F é a frequência em hertz e R é o raio da trajetória, tá? Então, a partir de agora, no movimento circular, além de vocês poderem usar V, ΔS sobre ΔT, vocês também vão poder usar V, 2πr sobre T ou 2πfr. Então, se o problema te dá frequência, olha aqui, ó, te dá a frequência do movimento e te dá o raio, você calcula a velocidade assim, V é igual 2πfr. Ah, mas num outro exercício, ele te deu o raio da trajetória e o tempo para uma volta completa, que é o período. Ó, se deu o raio e o período, você faz V 2πr sobre T, tá? Depende do que ele dá, beleza? Como eu falei para vocês, além de você ter a sua velocidade normal, o ângulo que você descreve também tem uma velocidade que é chamada de velocidade angular, representada pela letra grega ômega, ou W, né? Para nós parece um W. Pessoal, se você dá uma volta completa na circunferência,
uma volta completa são 360 graus. Só que, como eu falei, a gente não usa em graus, a gente usa em radianos. Então, 360 graus corresponde a 2π radianos. Então, aqui no lugar do ângulo φ, eu troquei por 2π radianos. E o tempo para uma volta completa é o período t. De novo, 1 sobre t é a frequência. Então, você pode calcular a velocidade angular de duas maneiras. Aliás, de três maneiras. A velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo, ou 2π sobre t, ou 2πf, ok? Se vocês olharem essa fórmula aqui, 2πf, e essa aqui, ó, 2πfr, vocês podem perceber que essa tem um raio a mais, ó. 2πf tá aqui. Então, a relação entre a velocidade linear e a angular é que a velocidade linear v é a própria angular ômega vezes o raio, tá? Isso se usa muito também em movimento circular, beleza? Então, esse quadro que vocês têm aqui, ó, é muito importante. Fala sobre velocidade angular, sobre velocidade linear e a relação entre a velocidade linear e a angular, ok? Esse exercício aqui, ó, tem a página aí, mas não tem problema, eu coloquei o enunciado aqui para vocês, tá? Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro desta área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade escalar linear constante. Um pivô tem 3 torres, T1, T2 e T3, será instalada em uma fazenda, sendo que a distância entre as torres consecutivas, assim como da base até a torre T1, é de 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal modo que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Uma volta completa, tempo de uma volta completa é o período. Então, ele já deu período T aqui, né? Use 3 como aproximação para π, tá? Então, onde aparece π, a gente vai trocar por 3. Para atingir o seu objetivo, quais devem ser as velocidades de cada torre, T1, T2 e T3, tá? Ele quer a velocidade em metros por hora. Como ele deu aqui o período em hora, olha aqui, e as distâncias das torres, que são os raios, em metro, a velocidade sai em metro por hora, não precisa transformar nada. Ele deu essa figura aqui, gente, ó. Aqui tem 3 torres, T1, T2 e T3, elas vão girando e vão irrigando todo o pátio, tá? A primeira torre está a uma distância de 50 metros da base, que é o raio da trajetória. A segunda torre, ele falou que todas distam 50 metros. De T1 para T2 tem mais 50 metros. Então, o raio da torre T2, ó, que é daqui até o centro, 100 metros, e da torre T3, 150. O tempo de uma volta completa, acabei de falar lá atrás, 25 horas, certo? E ele pediu para adotar o π igual a 3. Eu vou calcular a velocidade angular, porque todas giram juntas, todas fazem 360 graus ao mesmo tempo. Então, elas têm a mesma velocidade do ângulo, igual. O que é velocidade angular, gente? 2π sobre t. O π troquei por 3 e o período t, ó, 25. 2 vezes 3 ficou 6 dividido por 25 radianos, porque aqui o π é radianos, e o período ele deu em horas, então radianos por hora, tá? Guarda esta resposta. Agora eu vou calcular a velocidade de cada torre,
da torre 1, V1, da torre 2, V2, da torre 3, V3, tá? O que é velocidade? É ômega vezes o raio, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. V ômega vezes o raio. O ômega é igual para todo mundo. E o raio não, então vai diferenciar pelo raio, ó. Primeira, torre, velocidade V1, ômega, tá aqui, ó. 6 sobre 25. Eu não fiz a conta para não dar dízima, deixei em forma de fração. Tá aqui, ó, 6 sobre 25. E o raio da primeira torre tá aqui, ó, 50. 6 vezes 50 dá 300, dividido por 25. O raio da primeira torre, 12 metros por hora. Segunda torre, velocidade, ômega, ó, de novo, 6 sobre 25. Vezes o raio, tá aqui, ó, 100. 6 vezes 100, 600 por 25, 24 metros por hora. E o raio da terceira torre, 150, tá aqui, ó, e a velocidade angular é a mesma, 6 sobre 25. 6 vezes 150, 900, dividido por 25, 36 metros por hora, alternativa A. Ok? Gente, por hoje eu não vou mais fazer os exercícios. Os próximos exercícios eu farei com vocês na próxima aula, para vocês não fazerem muita confusão agora, para vocês assimilarem bem esse conteúdo inicial. Segunda-feira que vem, mesmo horário, tá? 2h30, estaremos aqui. Eu vou dar uma recapitulada com vocês em toda esta parte e a gente vai fazer mais exercícios de movimento circular. Beleza, pessoal? Tá bom, Pro.